Oi, gente, tudo bem? Eu vou passar para vocês essa aula como um anexo da aula que a gente teve hoje para complementar os últimos slides. Vou aproveitar e fazer uma revisão geral dos primeiros slides para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. Então, vou começar a compartilhar aqui a tela da apresentação com vocês, ok? Então, essa é a primeira aula da nossa disciplina Conservação e Manejo de Recursos Naturais, né? E hoje a gente começou não só a falar da aula como um todo, né? E mostrar como serão as nossas avaliações, os horários, os dias dos nossos encontros e as nossas atividades assíncronas, que vocês já sabem que estão sendo realizadas no Moodle, assim como as avaliações, né, que vão ser realizadas aí ao longo de todo o processo. Então, nossa avaliação, ela vai ser processual, né? Então, a gente viu que, atualmente, as ameaças à diversidade, biológica, né, estão acontecendo em larga escala e de uma forma como elas não aconteceram antes, né, os impactos estão sendo sempre, cada dia, maiores, né, e a urgência da biologia e da conservação para o mundo é realmente emergente, né, então é uma coisa que é necessária, essa continuidade, essa amplificação, né, das áreas de atuação dos biólogos da conservação. Inclusive, para vocês pensarem no futuro, numa carreira, é uma área excelente, é uma profissão do futuro, realmente, porque nós precisamos conservar e manejar os hábitats, né, que mantêm a nossa vida. Então, a biologia da conservação tanto entende como o homem está afetando a natureza, como desenvolve abordagens práticas exclusivas para cada situação que acontece de impacto antrópico ambiental, né? Isso a gente já discutiu na aula de hoje, mais cedo. E é uma disciplina também que ela foca na preservação antes de qualquer valor econômico, né? O que ela valoriza mesmo é a preservação do ambiente, né? Ela, então, se baseia em alguns pressupostos, né, de que a diversidade de organismos é sempre positiva, então a gente tem que buscar a diversidade de organismos. Se há uma queda de diversidade de organismos, aquilo ali não pode, aquele ambiente precisa de manejo. Se espécies estão entrando em extinção prematuramente, aquele ambiente também precisa de conservação e manejo. Se a complexidade ecológica das relações ecológicas do ambiente estão em decadência, em declínio, é também necessária uma intervenção. Se não está havendo evolução dos organismos, também é necessária uma intervenção. E, finalmente, se não há diversidade biológica naquele ambiente, né, se deve manter a diversidade, não somente porque ela é importante para o equilíbrio, mas porque ela tem um valor em si, né? E o que é essa diversidade? É a diversidade das espécies, o número de espécies que existem naquele ambiente, a diversidade genética, que é a variabilidade genética, inclusive uma coisa importante, né, que essa variabilidade genética acaba protegendo os indivíduos contra doenças, né, contra impactos futuros, né, então a gente não tem como medir isso daí sem a variabilidade genética, sem a diversidade genética. A diversidade genética é extremamente importante, né, nesse aspecto de manutenção das comunidades, dos ecossistemas. E a própria diversidade das comunidades e dos ecossistemas que vão para além da própria espécie. E a gente começou, então, a falar de extinção e economia, e foi no momento que a aula travou, né? Então, quando a gente relaciona os processos de extinção, portanto, os processos de impacto ambiental, né, profundos, porque para levar uma extinção, o impacto ambiental já foi profundo mesmo. Com os processos econômicos, a gente tem que levar em consideração que todas as vezes que há extinção, há perda de um bem de valor, né? O bem de valor é a própria espécie, tá? Isso é importante por conta da economia ambiental. O que é economia ambiental? É a própria economia, a natureza, ela vive num processo de economia, não é? E a economia social que a gente tem hoje, ela pensa no caráter de quê? De que é preciso que a natureza forneça para mim o que eu quero dela, né, as minhas necessidades, e aí eu forço a natureza a me oferecer o que eu quero, e aí vou tentando driblar as ausências e os excessos. E, na verdade, a economia ambiental, ela
prevê justamente o contrário, né? Eu preciso primeiro ver o que é que a natureza pode me oferecer sem sofrer, sem ser profundamente afetada, e em seguida eu vou pegar isso que a natureza pode me oferecer sem ser afetada e vou utilizar no meu dia a dia, né? E é com isso que a gente tem que viver, né? E um outro valor que a gente precisa também estar associando aí à sociedade atual é o valor de propriedade comum. Porque hoje a propriedade comum ela é o bem primeiramente destruído, né? O bem primariamente destruído. Então você pensa, o que não é meu, o que é de todo mundo, acaba não sendo de ninguém. Né? Infelizmente a gente não teve, né, ao longo da nossa vida, esse valor de caráter, né, valor ético, de comunidade cultivado em nós, né, então a gente teve muito um valor de competição, não é, do individualismo. Então, quando alguma coisa é de todo mundo, o que é que as pessoas em geral pensam? Eu vou usar, né, a minha parte aqui, vou guardar o meu, mas esse que é de todo mundo, se eu não destruir, se eu não usar o máximo, o outro vai usar. Então, se eu não quebrar o outro, quebra, eu vou usar quebrar, né? Eu vou explorar ao máximo isso daqui. Então, as áreas que são de todo mundo, né? Os parques, as áreas que são coletivas, elas são as primeiras a sofrer impactos, né? Até mesmo em projetos de divisão de terra, onde se trabalha com comunidades que vivem, né, no local, que não são retiradas do local para que haja conservação daquele local. Geralmente se distribui terras entre eles para que eles realizem agricultura, pecuária, e tem uma terra comum que eles devem preservar para ter essa terra particular. Então, o que é que acontece? Como não tem fiscalização, eles geralmente preservam a terra particular, que são as piores, assim, em termos de diversidade biológica e todos os fatores necessários para a conservação, e a terra que deveria ser conservada, eles não conservam, que é o bem comum. Então, o bem comum é um conceito que precisa ser muito trabalhado na nossa sociedade, né? E, além da gente perder um bem de valor com as extinções, né, a gente perde também outros valores sem ser voltados para a própria economia ambiental e sem ser para as próprias propriedades comuns, né, que estão associadas, no caso, à propriedade privada, que são os valores econômicos diretos e indiretos. Né. O que são os valores econômicos diretos? A gente tem duas possibilidades de valor econômico direto ser impactado por extinção na natureza. Um é o valor de consumo. O valor de consumo está relacionado àquilo que eu consigo extrair da natureza para consumir e me manter vivo. Então, eu faço agricultura de subsistência, né? Eu produzo aquilo ali, tiro da terra o que eu preciso para comer, faço uma pecuária de subsistência. A partir do momento que eu faço uma agricultura comercial, em que eu tenho um vínculo nacional ou internacional de troca, de venda, aí eu já estou partindo para o valor produtivo, né? E o valor produtivo, ele é perdido quando há extinção de espécies também, assim como o valor de consumo. Então, a gente acaba impactando a natureza de tal maneira que o próprio agronegócio vai ser afetado por ele mesmo a longo prazo. Eu digo por ele mesmo porque hoje o agronegócio é um dos fatores que mais impactam negativamente o ambiente, porque as pessoas trabalham muito com monocultura em vez de multiculturas, elas retiram toda a cobertura vegetal do ambiente para poder colocar um determinado cultivo único, que no caso é essa monocultura, ao invés de usar o ambiente como um hábitat, né, para as novas espécies que eles pretendem cultivar, então eles não sabem fazer agroecologia, é mais fácil, né, nesse momento, impactar o máximo possível para você poder ter o máximo de lucro possível. Por que eles acham que vão ter o máximo de lucro possível? Eles não consideram que eles estão degradando o ambiente, entendeu? Eles não consideram que aquela perda ambiental do solo, da vegetação, foi uma perda valorável, né? Porque eles aprenderam a valorar e não a valorizar a natureza. Então, eles pensam quanto custa cada coisa. Mas quando a gente perde aquilo de uma vez, não existe um dinheiro que possa pagar a extinção de uma espécie, a perda de uma hábitat, né? Não existe. Então, essas correlações ambientais para multas, por exemplo, né? Uma represa estoura, mata todo mundo, destrói um rio, destrói a fonte de sobrevivência de uma comunidade, e qual é o dinheiro que vai pagar isso? Esse prejuízo ele nunca vai ser recuperado, né? Ele é um prejuízo eterno, tá? Ad eternum. Então, hoje a gente precisa pensar em preservar realmente essas áreas que ainda existem, que são todas fragmentadas, né? Isso é um problema sério.
Quanto aos valores econômicos indiretos, que são aqueles que não surtem um efeito financeiro imediato, assim, não é um produto que eu peguei da natureza e vendi e consegui com ele alguma coisa, mas tem um valor econômico indireto, o quê? A educação, a ciência, a proteção de recursos naturais, a produtividade do ecossistema, e tudo isso é afetado pela extinção. Então, quando você tem espécies extintas ou ambientes, não pensem só em espécies, animais ou vegetais, pensem no próprio ecossistema, no próprio hábitat, né? Quando ele é extinto, o que é que vai acontecer? Todo esse processo de educação ambiental, ele vai sofrer impacto, não é porque eu tenho um ambiente a menos para levar o meu aluno, para conscientizar uma população, a ciência perde porque tem menos espécies que eu vou poder descobrir ali, e que aí vão gerar um valor de opção, né, que é um outro valor econômico indireto. Então esse valor de opção é um valor para o futuro, né, então eu não sei o que fazer com essa espécie hoje, mas pode ser que estudando mais, né, que a ciência um dia me mostre um caminho para usar essa espécie em alguma coisa que seja fundamental para a sobrevivência da espécie humana, né? E se for, já era, porque a gente já destruiu muitas espécies sem ter conhecido essas espécies, então a gente já perdeu um potencial, um valor de opção aí, né? E o próprio valor de existência, né? A gente vê esse valor impactado, quer dizer, eu perco espécies, eu perco indivíduos, eu perco ecossistemas, eu estou perdendo um indivíduo, ou um grupo, uma coletiva que não vai existir mais. Então, aquele indivíduo não tinha o direito a existir, né? A gente recai nas considerações éticas que fundamentam tudo isso, porque toda espécie tem o direito de existir, é a primeira consideração ética da biologia da conservação, né? E a partir do momento que você nega o valor de existência a essa espécie ou a esse ecossistema através da extinção, você está ferindo, né, essa primeira consideração ética da biologia da conservação, né? Uma outra consideração ética é que todas as espécies são interdependentes, então quando a gente pensa que uma espécie entrou em extinção, um ambiente foi impactado, a gente tem que ter em mente que a gente também está sendo afetado, né? E todas as outras espécies daquele ambiente estão, né? Direto ou indiretamente. Outra consideração é que os humanos devem viver dentro das mesmas limitações em que vivem outras espécies. Isso é muito difícil, porque o ser humano ele acredita que ele é superior às outras espécies e que elas existem para que eles usufruam delas de forma indiscriminada, né? Porque usufruir com um critério é natural, né? Todas as espécies usufruem dos seus ambientes e umas das outras, porque a teia alimentar existe, é inegável, e é necessário que os seres humanos explorem a natureza para sobreviver, porque não vem matéria de outro lugar, tudo é transformado, né, na natureza. Né? As próprias leis da termodinâmica mostram isso para a gente. Mas o problema é o impacto, o tamanho do impacto dessa destruição. Então a gente não pode forçar a natureza a dar o que a gente quer, a gente tem que viver com o que ela tem para oferecer, né? E aí a questão da sobrevivência sem muito conforto, né? A gente não quer ter que. A gente já tem outras possibilidades de conseguir algo da natureza sem precisar ir lá diretamente. Então, tem alguém que faz aquilo para a gente. Aí a gente acha que não está agredindo a natureza quando compra uma roupa, quando compra um carro, quando constrói uma casa, quando tem muito mais coisa do que a gente precisa. Não é que a gente não tenha o básico, né? Então, isso acaba impactando muito e a gente tem que perceber que a gente precisa viver nas mesmas limitações que as outras espécies vivem. Todo mundo tem limitações para viver. O que o ser humano, né, não tem? Ele tem. Ele quer burlar essas limitações e isso pode custar a sobrevivência da espécie humana no planeta, né? E quem é que tem a responsabilidade, então, de proteger o planeta e suas relações ecológicas? É o ser humano. Por quê? Porque é o único ser vivo dotado de racionalidade. As outras espécies não têm noção que elas existem e têm um fim próximo, enfim, que existe um ecossistema, que é ligado em cadeia, nada disso. Eles têm, no máximo, uma concepção de quem sejam eles mesmos, uma concepção muito mais instintual e física, não é? Material do que filosófica, né? Que é muito mais para o ser humano mesmo. Então, é a sociedade que tem a responsabilidade de proteger o planeta. E essa responsabilidade é individual, eu não posso me eximir. As pessoas querem se eximir, dizem, não, mas eu dei um dinheiro para um projeto chamado Salve a Amazônia. Mas isso não quer dizer que você agora não precisa economizar os recursos ambientais dentro da sua casa, né? Ah, mas eu trabalhei tanto, eu tenho o direito de ter isso. E você tem o dever de
proteger, né, o ambiente em que você vive, né, o seu planeta. Então, as hipocrisias e a falta de caráter também do ser humano afetam diretamente essas considerações. É por isso que tem que ter essas considerações éticas, né? Elas são tão óbvias, elas são obviedades, mas é preciso dizer porque a maioria das pessoas não tem consciência. Eu sempre falo que a nossa geração vai ser lembrada como uma geração de poucas pessoas que, com muito esforço, conseguiram manter os ecossistemas, o mínimo de vida no planeta, né? Que a maioria não vai se preocupar. Isso se a gente conseguir manter essa vida aí no planeta, que eu acredito que sim, mas precisa haver um esforço sobrenatural, né? E, obviamente, nem todos irão sobreviver, porque o impacto que a gente causa dentro do sistema que a gente adotou, né? Independentemente de ser socialismo, de ser capitalismo, enfim, sistemas de extração e uso indiscriminado não vão funcionar. Então, uma hora vai ter um baque e já está perto, né? Esse baque já começou. E aí, finalmente, a natureza tem um valor estético e espiritual que transcende o valor econômico, né? Então, a gente precisa respeitar o valor de apreciar a natureza, né? Como a gente olha para a natureza e aquilo nos faz bem. Então, todo mundo tem esse direito, né? A essa observação, a essa reflexão. O respeito pela vida e diversidade humana é compatível com o respeito pela diversidade biológica, é uma outra consideração ética. Então, se eu respeito o meu próximo, eu respeito o outro ser humano, mas se eu não respeito o ambiente, tampouco eu vou respeitar o ser humano. Isso é uma coisa muito que acontece mesmo, né? É uma coisa muito real. E é preciso definir isso como uma consideração ética. Se eu quero criar uma sociedade que respeite o ambiente, eu preciso que respeite a si mesma, né? Eu preciso criar uma sociedade que respeite o ambiente, porque é o que te dá a vida. Se eu mato uma floresta, eu estou matando muitas pessoas ali, né? Então é correspondente, é um assassinato também, né? Porque eu estou matando a possibilidade de alguém no futuro ter um recurso, ou ver uma paisagem, ou sobreviver, né, utilizando um recurso natural. E também a diversidade biológica é necessária para determinar a origem da vida, que eu acho que é o menos importante, né, agora, nesse momento, assim. É o menos importante, saber como a vida começou, o mais importante é manter a vida, né, pelo que a gente está lutando atualmente. Então, essas são as considerações iniciais, né, desse primeiro capítulo, que fala sobre biologia da conservação e, na verdade, tenta fazer um paralelo aí com as atualidades, né, e marca também um encontro mesmo com essa disciplina nova, que é a conservação de ambientes, que é o manejo de ambientes, né. Então, por hoje é isso, e nos próximos vídeos a gente vai trabalhar outras questões, outras considerações acerca da própria biologia da conservação, certo? Então, espero que tenha dado aí para compreender, né, o que não ficou claro na aula pela manhã, porque a gente teve um problema de conexão, né, fatalmente a gente vai ter alguns problemas de conexão, essas coisas são, não dá muito para a gente prever, né, a tecnologia também tem esses percalços, né, tá bom? Então, um abraço para vocês, até a próxima, espero que na próxima dê tudo certo.